Olha só essa matéria da Infobae, que é um jornal lá da Argentina, né? Uma coisa muito interessante. O que ela está dizendo aqui? Ó? Que a inteligência artificial está quebrando o Estado britânico, né? A gente sabe que a tecnologia está destruindo o poder do Estado, eu falo isso sempre para vocês. A informação descentralizada e distribuída, ela acaba chegando muito mais fácil nas pessoas, e com isso você tem um enfraquecimento do Estado. As pessoas individualmente conseguem fazer coisas mais facilmente do que faziam antes, e o Estado acaba perdendo a vantagem que tem. O Estado, toda estrutura hierárquica, na verdade, ela é baseada em assimetria de informação. Você tem pessoas que sabem mais do que outras, no final das contas, né? E o que está acontecendo nesse caso aqui, né? Eu não tinha previsto isso. A minha visão era exclusivamente devido à informação descentralizada, né? A distribuição de informação. Mas o que eles estão colocando aqui é que a inteligência artificial também está levando a isso, né? Por exemplo, no Brasil você tem a figura do despachante, né? O que é o despachante? É um cara que sabe fazer a coisa, tá? Muitas vezes ele sabe fazer a coisa porque ele tem um contato dentro da empresa, do órgão público, não sei o que lá, para agilizar as coisas lá e coisa e tal. Mas além disso tem meramente o fato de saber fazer as coisas, né? Saber qual é o formulário que tem que preencher, saber qual é o lugar que tem que fazer o pedido e não sei o que lá. E a inteligência artificial está resolvendo esse problema, ou seja, as pessoas de forma geral elas conseguem fazer esse tipo de coisa, né? Conseguem peticionar o Estado, conseguem usar o Estado com muito mais eficácia, porque antes elas não conseguiam, porque, cara, é uma coisa, a burocracia era uma parede impenetrável, uma coisa absurda em termos de conhecimento que você não tinha como saber exatamente como que você chega nas coisas, como é que você faz as coisas. Agora não, agora você pergunta para a inteligência artificial, não, preenche o formulário tal, em tal lugar, peticiona em tal lugar, faz tal coisa, e aí o que está acontecendo? Um monte de gente está entrando no Estado, exigindo coisas do Estado, pedindo coisas do Estado, que tem direito, pela lei tem direito, mas que antes não fazia porque não sabia nem que fazia, ou como fazer, ou que tinha direito, e não tinha tempo e coisa e tal. A inteligência artificial também está atuando nessa ponta, né? Porque você pode entender que a informação descentralizada ela distribui a informação, mas ainda tem todo um know-how de como usar aquela informação para objetivos práticos, que a inteligência artificial agora está complementando. Isso daí é mais um pedaço da destruição do Estado que nós estamos vivendo. É o que eu falo para vocês. Estamos indo para o Ancapistão, galera. Não tem essa, não. Eu não estou dizendo que o Ancapistão é melhor do que agora, não estou dizendo que o mundo libertário vai ser perfeito, não vai ter problema. Nunca disse isso. Ao contrário, vai ter tantos problemas quanto hoje, talvez em alguns pontos vai ser pior, em outros pontos vai ser melhor. Então, assim, a via de regra vai ser mais ou menos a mesma bagunça que é hoje, porque no final das contas as sociedades humanas são baseadas no ser humano, e o ser humano é cheio de merda, né? Então, mas a reorganização está aí, os estados vão se tornar irrelevantes. Olha essa matéria aqui, eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 10 de agosto de 2026, às 11 horas da noite, e essa notícia foi sugerida por Milei Turguniev, Max Ray e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, só para avisar vocês, eu criei de novo a TV Ancapsu, tá? Isso daqui é uma live que fica aqui no canal Ancapsu, que fica reprisando de forma contínua os últimos 20 vídeos do canal. Então, fica ciclando os vídeos do canal. Então, às vezes você quer botar uma... Porque, assim, eu acho muito melhor você escolher o que você quer ver do que ficar numa televisão, por exemplo, que a televisão escolhe as coisas que vai passar para você, né? Mas às vezes a pessoa tá ali fazendo alguma atividade em casa, né, não tem o que fazer, ou seja, quer deixar uma coisa ligando lá, uma coisa. Tem agora a TV Ancapsu, Ancapsu TV agora, fica mostrando em ciclos os últimos 20 episódios do Ancapsu, né, ciclando aqui. Aí no intervalo coloca uns outros videozinhos de brincadeira, tem uns negocinhos aqui, umas brincadeirinhas aqui, né? Então, se você quiser experimentar, o link vai estar na descrição aqui do vídeo, da TV Ancapsu, e fica direto, né? Eu ainda botei uma legenda gravada aqui, porque muita gente gosta de colocar esse tipo de coisa, tipo em consultório de médico, em consultório de advogado, e coisa e tal, para ficar passando uma televisão enquanto o pessoal está esperando.
e você não quer botar ruído, não quer botar o som, né, porque atrapalharia, então fica no mudo. Aí você tem aqui as legendas já colocadas, com uma boa qualidade aqui. Tá melhorando, tá? A gente já está ajustando as coisas aqui ainda, tá? Mas fica as notícias passando aqui, sempre as notícias mais recentes, sempre com um ponto de vista libertário. Vocês são convidados a experimentar aqui o nossa Ancapsul TV. Eu cheguei a fazer isso há um tempo atrás, mas eu tinha parado porque eu estava usando um serviço que era pago. E relativamente poucas pessoas ficam assistindo, né? De fato, por enquanto, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, só 44 pessoas. Bom, é meia-noite no Brasil nesse momento, que é 11 horas aqui em Nova York, é meia-noite no Brasil. De qualquer forma, 37 pessoas só assistindo nesse momento. Então, muito pouca gente que assiste. Mas ainda assim, agora o que eu fiz? Eu fiz o Claude, né, o Fable 5, mandei ele fazer um software para fazer isso, botei num servidorzinho que eu já tinha mesmo, já estava parado lá o servidorzinho meu. Então meio que tá rodando aqui de graça, agora eu não pago mais nada por esse serviço, então vai ficar aí a TV Ancapsul para quem tiver interesse, né? Vamos falar do nosso assunto aqui então, né? Como é que a inteligência artificial está quebrando o Estado britânico, tá? Aqui, ó, o Estado britânico está em apuros, né? Linhas de trens não são construídas, buracos de estrada não são reparados, mandar assistência social aumenta e roubos em negócios ficam sem punição, não sei o que lá. O novo primeiro-ministro, o Andy Burnham, diz que ele vai resolver isso tudo, vai tentar fazer alguma coisa, mas o que está acontecendo, que o predecessor dele disse a capacidade do Estado britânico de funcionar está piorando dramaticamente. E isso é um aviso para muitas democracias ricas do mundo, né? Cidadãos estão frustrados pelo tratamento pobre que recebem das autoridades e estão recorrendo à inteligência artificial para apresentar objeções, apelos, petições e uma série de outras coisas, né? Usando uma avalanche de demandas e coisa e tal, que acaba sobrecarregando a burocracia estatal que foi feita por uma era de cartas e telefone, né? E muito pouco tem sido feito para prevenir o Estado de afogar. O Estado está acabando, meu amigo. O Estado não consegue mais segurar. E é o que vai acontecer aqui no Brasil também, né? As pessoas que têm dúvidas sobre como fazer alguma coisa, como reclamar alguma coisa, pergunta para o ChatGPT ou para qualquer inteligência artificial que você use. E tem um canal, você começa a fazer isso, né? A inundação foi denominada agente flooding, né? Ou seja, a inundação de agentes. E as marés disso daqui já estão atingindo burocracias em tudo quanto é lugar. De apelação de impostos a pedidos de welfare, né, de auxílios e coisa e tal, até contestação de multas de trânsito. Parece que tudo está ficando preocupante lá, porque todo mundo está fazendo tudo agora. Antigamente a coisa era tão complicada para você fazer que você acabava não fazendo, né? E deixando para lá, e tomando prejuízo e ficando quieto sem fazer nada. Agora não, agora o pessoal usa inteligência artificial e faz isso daqui todo mundo. E é o que eu falo para vocês, é isso que vai derrubar o Estado, é isso que a gente vai levar a gente ir para um sistema libertário. Por quê? Não é as pessoas se convencendo que o Estado é o mal. Tá? O Estado é o mal, o Estado é um monstro e é um monstro desnecessário, né? Eu, durante muito tempo da minha vida, eu acreditava na lorota do Thomas Hobbes de que o Estado é um monstro, Leviatã, mas é um monstro necessário, nós precisamos dele para viver em sociedade, né? E eu me convenci que não é necessário, é totalmente desnecessário, principalmente devido à tecnologia. Mas mais do que isso, o fato de que você tem a capacidade de cada pessoa de fazer as coisas, de ter informação, de saber as coisas ao mesmo tempo, de discutir, trocar ideias, trocar informações, acaba tornando o Estado desnecessário e extremamente caro, né? E com isso, simplesmente as pessoas abandonam o Estado, ou então se voltam contra ele, que é o que está acontecendo aqui. E não é assim, virei ANCAP e vou derrubar o Estado. Não, não é isso que vai acontecer. A pessoa vai continuar socialista, como ferrenhamente socialista. Viva o SUS, eu não sei o que lá. Pô, mas o SUS me sacaneou aqui, então eu vou ChatGPT. Como é que eu faço para pedir para entrar com uma ação para pedir um medicamento que eu preciso aqui no SUS, eu não sei o que lá e coisa e tal. Entendeu o problema? Ou seja, as pessoas, pelo interesse delas,
Agora que elas têm a ferramenta, elas vão usar a ferramenta para fazer esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa as pessoas não percebem. Uma pessoa fazer isso não é problema. 10 pessoas fazerem isso não é problema. Mas milhões de pessoas com esse poder de peticionar, de fazer ações e não sei o que lá, cara, isso destrói o Estado. Bicho. Destrói. Não tem condições de processar essa coisa toda, né? Porque realmente não foi feito para isso. O Estado foi feito para uma sociedade de assimetria de informações, que tinha gente que sabia como funciona o Estado, dentro do Estado, e o resto da galera meio que, né, era enganada por esse engodo, tinha que pagar imposto, não sei o que lá, não sei o que lá. Agora você não tem mais isso, todo mundo sabe tudo. A inteligência artificial quebrou essas barreiras, né? Como reportamos essa semana, os problemas de focos em inteligência artificial, segurança e ameaças de emprego, o problema que está gerando é justamente a quantidade de aumento de coisas no governo, né? Ou seja, por um lado as pessoas estão acionando o governo pra caramba aqui, ó. A demanda de medidas cautelares de urgência disparou 100 vezes, né? E a tendência é que isso continue a subir daqui para frente, né? E aí eles falam aqui da tragédia dos comuns, né? A tragédia dos comuns, vocês sabem, é um termo muito usado de forma errada para criticar o anarcocapitalismo, né? A tragédia dos comuns é, se cada um de nós agir de forma dos próprios interesses, né, a sociedade como um todo fica pior, né? E sim, isso é verdade, ninguém tem dúvida disso. O erro dessa história é achar que o Estado resolve o problema dos comuns. O Estado não resolve o problema dos comuns. Apenas acordos voluntários entre indivíduos resolvem o problema dos comuns. E acordos voluntários entre indivíduos também funcionam na sociedade libertária. Aliás, são muito mais eficientes numa sociedade libertária em que as pessoas têm poder de fazer contratos, de entender como funcionam as coisas, né? Esse vídeo meu eu falo sobre isso aqui. O equilíbrio de Nash refuta o anarcocapitalismo, né? Então eu explico o que é o equilíbrio de Nash, qual que é a tragédia dos comuns, essas coisas todas, e explico por que sim, de fato, ela diz que se os agentes forem totalmente independentes e cada um agindo no seu próprio interesse, você tem uma situação pior para todo mundo, né? Mas a verdade é que o ser humano, a grande beleza do ser humano é justamente a capacidade de comunicação, de falar, de conversar, de chegar a acordos, de fazer acordos, né? E isso independe do Estado. Aliás, o Estado é pior nesse tipo de coisa, né? Ele acaba fazendo sempre acordos que privilegiam o Estado em detrimento da sociedade, né? Então, esse vídeo aqui, eu vou deixar link também na descrição do vídeo, caso vocês queiram ver isso daqui. E aí o problema é esse, como ele coloca aqui, ó, a diferença dos humanos frente à burocracia, os agentes de inteligência artificial nunca perdem a paciência, né? E não tem problema, eles vão tentar de novo, né? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro tem um problema seríssimo que é marcar alguma coisa no Detran, porque nunca tem vaga no Detran. Imagina, você cria um agente de ChatGPT e fala, ô ChatGPT, acha uma vaga para mim. Fiquei tentando, todo dia você entra, cada 5 minutos você entra na página do Detran, e checa se tem vaga, e se tiver vaga você marca para mim essa coisa do Detran, né? E pronto, resolvido o problema. Aquela coisa que hoje em dia parece um exercício impossível de você conseguir uma vaga no negócio do Detran, que realmente é um chute no saco esse negócio do Detran no Rio de Janeiro. Não sei como é que é o Detran dos outros estados do Brasil, mas no Rio de Janeiro você conseguiu uma vaga para qualquer coisa, né? Você não pode fazer nada se você não marcar antes no sistema. Mas para você conseguir uma vaga no sistema, você não consegue, nunca tem vaga para lugar nenhum. Quando eles colocam uma data nova, imediatamente enche tudo, né? Você bota um sistema de inteligência, procura para mim, pronto, acabou, não precisa se preocupar mais não. Deixa o cara tentando lá, por quê? Porque você enche o saco, você fica puto. A inteligência artificial não, ela vai ficar tentando ali a vida toda. Agora, imagina o que isso implica em termos de custo para o Detran. Exato, é um problema mesmo, né? À primeira vista, isso parece um resultado excelente para os cidadãos. E é verdade, os cidadãos eles se sentem, né, finalmente conseguem usar as coisas, né? Os mais pobres podem exercer seus direitos, as pessoas que não têm conhecimento, que não estudaram direito, conseguem exercer isso, porém, isso acaba gerando um problema, porque o Estado se fode. Aí vem o papo, olha só o papo errado do cara aqui. Se o Estado se vê atordoado, né? E não pode funcionar, todos perdem. De jeito nenhum. Ao contrário, aí que a sociedade floresce. O Estado tem que se fuder completamente. Esse é o futuro, lindo e inevitável.
Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.